agradecer a presença de todos aqui. É um momento muito marcante para a gente, né? Que há 2 anos estávamos ali ainda pensando nessa exposição. Hoje ela está aqui no Recife, era um sonho desde o início. Então ela caminhou, depois de 3... Ela vem aquecida já para Recife, né? Porque ela vem... 300 mil pessoas já viram essa exposição em 5 estados. Então, hoje a gente chega em Recife aquecido, com obras maravilhosas, uma curadoria fantástica de Denise, a consultoria de Dantas, o patrocínio da Petrobras. Então, é uma junção de coisas muito especiais. E amanhã, nos 53 anos quando se comemoram os 53 anos do Armorial, a gente também tem uma outra programação maravilhosa. Mas hoje vamos falar dessa exposição maravilhosa, desse espaço maravilhoso que é o Museu do Estado de Pernambuco, e a presença de vocês aqui é importante. Durante todo esse período, essas 5 edições anteriores, a gente teve a imprensa e os influenciadores como os nossos grandes parceiros. Nós tivemos aí um retorno de mídia espontânea muito importante e valorizando a cultura popular brasileira. Neste momento, a Petrobras está fazendo 70 anos, né? Ela é libriana que nem o movimento armorial, são librianos. E eles fizeram um questionamento, né, para a gente, falando assim, qual é a energia que te move? E aí a gente respondeu assim, que a energia que nos move é trazer essa exposição e falar sobre o movimento armorial para todo o Brasil. É importante falar sobre um movimento que é nosso, um movimento que fala e valoriza a cultura brasileira e a diversidade da cultura brasileira. Então, chegamos aqui, estamos muito felizes. Obrigada pela presença. Dantas, vou chamar agora para falar. Você quer falar palavrinha? Sim. Muita alegria que a gente está aqui no Recife, como o Regina falou, né? Celebrando esse movimento que meu pai criou. E então é muita alegria. A palavra que eu tenho para dizer é alegria. Ah, que bom, que bom. Bom, gente, da parte da Petrobras também dou as boas-vindas para todo mundo, para esse momento aqui tão especial antes de iniciar a exposição, né? Então, obrigado pela presença de todo mundo. Esse mês a Petrobras está completando 70 anos e ficamos muito contentes de ter como parte das celebrações trazer a exposição aqui para Recife, né? Eu acho que é tão significativo ter a exposição depois dessa circulação toda que já aconteceu, né? Era essencial ela vir aqui para Recife. Então, a Petrobras está trazendo essa exposição para o Nordeste. Primeiro, Campina Grande, que foi um grande sucesso a exposição lá, e que certamente vai ser um sucesso igual, até maior, todo o significado que a gente tem aqui do movimento armorial. E é muito bonito ver a nossa arte tratada com tanto carinho, tanto cuidado e tanta qualidade. Então, é uma exposição que com certeza vai emocionar todo mundo e vai ficar marcada aí nas lembranças de todo mundo, tá? Então, bem-vindos. Bom, eu vou contar para vocês como é que a história começou e aconteceu e por que a gente escolheu essas obras, né? Na verdade, tudo começou com a Regina, que me ligou ainda em 2019, dizendo, Denise, vamos fazer uma exposição do movimento armorial. Eu falei, nossa, vou adorar, adoro a Ariana. Eu conhecia, mas conhecia pouco, sabia o que era o movimento armorial, mas aí imediatamente comecei a estudar, a gente desenhou o projeto, apresentou, e aí tome pandemia, né? E aí ficou, vai, não vai, aí finalmente a exposição aconteceu, começou em final de 2021, ela acabou fazendo 4 cidades, né? A gente foi para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e na sequência a gente teve a felicidade de ter a Petrobras patrocinando a continuidade da exposição. A gente fez em Campina Grande, que foi maravilhoso, e agora finalmente chegamos no Recife, né? Bom, quando eu comecei a estudar o movimento armorial,
a coisa que mais me chamou a atenção e que eu coloquei como uma questão importante de defesa do projeto foi que, como a gente hoje vive uma sociedade tão polarizada, a gente tem no Ariano Suassuna um exemplo, porque ele era uma pessoa totalmente contundente, com ideias muito claras, mas ele era uma pessoa contra o confronto. Então, Ariano sempre fez as coisas levando tudo no humor, de uma forma delicada e muito contundente. Então, acho que é um exemplo para a gente olhar uma pessoa que sabe impor as suas ideias cuidadosamente, sempre com o maior respeito pelo outro. Né? Essa foi a coisa que mais me chamou a atenção no próprio Ariano. Só que o movimento armorial é um mundo de coisas extraordinárias para a gente fazer. Então, eu só pude fazer esse projeto graças aos meus 2 escudeiros, que foram o Dantas e o Carlos Newton Júnior, que não está aqui hoje, porque ele fez uma cirurgia nos olhos e não pôde vir. Com muita pena, ele não pôde vir. Então, o Carlos Newton me muniu de muito material de estudo. Todos os textos que vocês vão ver na parede foram escritos a partir de material que Carlos Newton me indicou, mas ele depois checou texto por texto, então isso me deu muita segurança. E aí a gente começou a escolha. A primeira coisa que eu descobri que foi absolutamente extraordinária foi que Ariano tinha comprado um conjunto de obras do movimento armorial para a Universidade Federal de Pernambuco. Aí eu vi a possibilidade de eu fazer uma exposição com obras selecionadas pelo próprio Ariano. E aí a gente, então, entrou em contato com a universidade, pandemia, conversa online, 6 conversas online. Depois, a gente está com as obras todas circulando pelo Brasil. Então, a gente tem uma pintura extraordinária do Samico, do Padre Cícero, incrível, e um conjunto de obras de Aloysio Braga, Miguel dos Santos. Todas as obras que vocês vão ver do movimento armorial, elas foram compradas pelo próprio Ariano. E aí, na sequência, eu falei, gente, eu tenho que fazer uma sala do Samico, porque o Samico, o próprio Ariano dizia que o mais armorial dos armoriais era Samico, porque Samico realmente compreendeu tudo que Ariano queria. Você olha aquela obra sofisticadíssima, que você bate o olho, vê que ela se refere ao cordel, mas, ao mesmo tempo, é aquela obra assim, sofisticada, extraordinária. E eu queria também colocar as obras de Brenan. Eu vou fazer aqui uma geral, que aí depois, quando a gente subir, fica mais fácil de mostrar para vocês. Eu queria colocar Brenan, mas Brenan, naquele jeito que vocês devem todos ter conhecido, ele olhava e dizia assim, eu não sou armorial, eu sou sexual, né? A cara dele. Então, a gente acabou conversando com o pessoal da oficina Brenan e nós chegamos à conclusão que a gente iria apresentar os figurinos que Brenan fez para o filme A Compadecida, que é a primeira versão do Alto da Compadecida para cinema, que foi feita em 1969 e filmada numa cidadezinha desse tamanhozinho, chamada Brejo da Madre de Deus, que depois viria a se tornar o lugar onde tem aquele espetáculo, mas não era na época, né? Bom, aí então eu vi os desenhos dos figurinos, achei extraordinários, e aí eu falei para a Regina, ai, Regina, mas eu queria tanto fazer os figurinos, né? E aí então a gente contratou uma figurinista e a gente começou a estudar os figurinos, escolhemos os 5 personagens principais. Regina localizou Rosa, que era a viúva do diretor do filme, e aí a gente conseguiu pegar a roupa original da Nossa Senhora. Quando vocês forem olhar lá em cima, as outras todas são reproduções,
que a gente fez a partir do filme, mas a da Nossa Senhora é a roupa original, e ela foi um guia para nós, para fazer as outras peças, que quando a gente terminar de circular, a gente não acha que a gente parou só no Recife. A gente ainda tem ideias, viu, de ir para outros lugares, né? Mas, enfim, a gente está muito feliz de estar aqui no Recife. E aí, essa era a primeira parte. E tinha uma coisa muito importante, que são as referências do movimento armorial, que para vocês são muito comuns. O cordel, as festas populares, o maracatu, isso são coisas que vocês têm aqui. Mas a nossa exposição viajou para vários outros lugares. Então, eu quis fazer um núcleo chamado Referências, mostrando o cordel. Então, a gente tem Mestre Dila, Mestre Nosa, J. Borges, um conjunto de outros artistas diferentes, maravilhosos também, que vocês vão ver. Gente, o caboclo de lança. As pessoas no Rio de Janeiro e São Paulo, imagina no Rio de Janeiro, o povo que adora a fantasia, né? As pessoas ficaram maravilhadas, nunca ninguém tinha visto o caboclo de lança. Então, aqui, para vocês, vai ser uma coisa meio tímida, entendeu? Mas eu asseguro que fora daqui fez um sucesso incrível, né? E aí, a gente tem, nessa mesma sala do cordel, a gente tem uma vitrinezinha que tem vários cordéis que foram feitos em homenagem a Ariano. E um deles é a subida de Ariano no céu, que nos inspirou a fazer esse cordel, que foi feito especialmente para a exposição aqui pelo Pablo Borges. Então, no cordel do J. Borges, que depois, no final, eu vou ler um pedacinho para vocês, o Ariano vai para o céu e aí ele encontra Padre Cícero, Mestre Nosa, Raquel de Queiroz e Samico. Então, a gente resolveu aqui fazer esse cordel aqui inspirado nessa ideia da subida de Ariano no céu. Aqui a gente apresenta uma seleção dos livros, das capas dos livros de Ariano. Essa edição é uma edição de 2017, toda coordenada pelo Dantas e pelo Carlos Newton, e inclui imagens de Zélia, do próprio Dantas e do próprio Ariano. Tá? Aqui a gente tem a onça Caetana. A onça Caetana, ela sai, vocês vão ver que ela é a materialização de uma obra que aparece nas pinturas de Ariano, nas iluminogravuras, e aqui a gente tem uma cronologia cuidadosamente olhada pelo Carlos Newton Júnior, então não tem nenhum errinho, eu garanto para vocês. E agora eu vou convidar para a gente subir para vocês verem lá em cima. Gente, olha que maravilhosos que eles são. Vem mais para cá. Eu vou começar pelos figurinos do Brenan, porque eles precedem o movimento armorial. Porque ele precede o movimento armorial, porque o filme ele foi terminado em 69, mas ele começou antes, né? Tanto que os desenhos, se vocês olharem os desenhos de Brenan, eles são datados de 68. Foi quando ele fez os desenhos. Tá? Então, nós escolhemos os 5 personagens principais e nessa pesquisa eu descobri uma coisa absolutamente extraordinária, que eu fico imaginando as conversas de Ariano com Brenan para fazer esses figurinos, porque cada figurino tem uma história. Então, ele escolheu fazer o manto do Cristo é inspirado no manto do caboclo de lança. Tá? E aí ele parte para o manto da Nossa Senhora, esse que eu falei para vocês que é original. Vocês vão ver até que ele está meio sujinho ainda, mas tem é muito problemático para a gente limpar, a gente deixou ele no original mesmo. Tá? Aí aqui a gente tem
o João Grilo. E o João Grilo, ele está vestido... Porque na primeira parte do filme, o João Grilo aparece com uma roupa comum. Depois que eles morrem, ele aparece com essa roupa. E aí eu fiquei encucada, querendo saber o que queria dizer essa roupa. Até que eu descobri que é o Brincante Mateus. Porque o Brincante Mateus tem na mão dele essa bexiga que é para espantar os inimigos. E se a gente pensar cuidadosamente no Alto da Compadecida, a gente vai ver que, na verdade, é uma disputa entre o João Grilo e o diabo, que o João Grilo vence, né? Ele ganha do diabo, é uma coisa excepcional. E tem a audácia do Ariano de fazer um Cristo negro, né? Que imagina isso, gente, em 1955. Foi assim uma coisa que ficou todo mundo de queixo caído. E aqui a gente tem o encourado, que é o diabo, que a gente mandou fazer essa roupa aqui, especialmente por um artesão, Aprígio, eu acho que é o nome dele. Tem alguém? Isso, ela que sabe. Mas é maravilhosa. Então, tudo a gente refez de acordo com os figurinos originais. E aí tem uma coisa linda, porque o narrador, no filme da Globo, não tem a figura do narrador, que é uma coisa que Ariano não gostava. Que Ariano gostava de ter a figura do narrador, porque o narrador é também o autor. Só que ele não faz parte da história. Então, Lina Bardi deu a ideia de fazer o figurino preto e branco, porque como ele não faz parte da história, ele é preto e branco. Então, aqui a gente tem um trecho original do filme e uma reprodução das lãs, das bandeiras que eles usavam no filme todo. E aí, seguindo para cá, quero mostrar aqui para vocês, aqui a gente tem esse trabalho extraordinário do Samico, que é um trabalho da Universidade Federal de Pernambuco, assim como todas essas outras obras. Lourdes Magalhães, aquela obra da Lourdes Magalhães, ela ficava na casa do próprio Ariano, né, Dantas? Dantas emprestou para a gente. E aí aqui a gente tem o Fernando Lopes da Paz, que está aqui, que é um artista que também é o autor dessa escultura extraordinária, que está aqui. Aqui a Luísio Braga, que depois, quando a gente passar para a sala, eu vou mostrar mais detalhadamente. Aqui a gente tem Miguel dos Santos, venham vindo para cá. E aqui a gente faz uma referência à música, mas nós não nos detivemos na exposição fazendo uma referência maior à música, porque a gente tem eventos musicais que acompanham a exposição. Tá? Então, a gente só faz uma referência. E aqui a gente tem, então, as obras que eu falei para vocês, de Mestre Dila, né? Mestre Nosa, e aqui a gente tem o J. Borges. Tá? E aqui um conjunto de outros artistas bastante extraordinários também. Né? Olha que coisa, isso aqui parece um guilde, né? Uma coisa assim, incrível. Né? Olha isso, eu acho de uma qualidade assim, espantosa. E aí, então, a gente aqui, o Reisado, a gente trouxe essa foto, que é uma foto de 1980 da Maureen Bissiliati, que é uma foto incrível, né? E aqui a gente tem também o Cavalo Marinho e o Caboclo de Lança, que arrebatou multidões lá no Rio de Janeiro. E aí a gente sentiu a necessidade de colocar que as pessoas entendessem como isso tudo se movimentava, né? Então, nós conseguimos gravações, né, do maracatu, do Cavalo Marinho e do Reisado, e os sons eles vão se alternando, para não enlouquecer todo mundo aqui de tocar tudo ao mesmo tempo.
Então, agora entrou o som do maracatu, depois o som passa para cá e depois passa para lá. Tá? Então, agora a gente vai seguir para a segunda fase do armorial, mas antes a gente vai passar pela sala de samico. Esse conjunto que tem aqui, que a gente tem a gravura e a pintura, é algo assim de totalmente, né, excepcional. E na minha pesquisa sobre o samico, tem um livrinho maravilhoso editado pelo Moacir dos Anjos sobre a obra do samico, e o samico conta que ele tinha muita tristeza de não ser reconhecido como pintor. E exatamente por isso eu quis também trazer a pintura dele. E aí consegui esse conjunto extraordinário que tem a pintura e a gravura. E o incrível é que a gente tem a pintura, as pessoas me perguntam, mas ele fez primeiro a gravura ou primeiro a pintura? Varia. Tem alguns que ele fez primeiro a gravura e depois ele fez a pintura, e outros que ele fez ao contrário. Todas as obras aqui, elas pertencem ao MAMAN, ao Museu de Arte Luiz Magalhães, de Arte Moderna Luiz Magalhães, que nos emprestou uma porção de obras, à universidade e ao REC Cultural, que é um instituto que também tem obras aqui absolutamente extraordinárias, e tem aquela peça ali linda aqui, olha que coisa maravilhosa, chamou Fazedor da Noite, que também é aqui do MAMAN. Então eu fiquei muito feliz de poder ter esse conjunto extraordinário de obras de samico, não apenas com as gravuras que são internacionalmente conhecidas, mas também fazendo esse tributo de trazer a pintura que ele tanto gostava. E aí agora a gente vai para outra sala. A exposição ela é muito explicadinha, tá? Cada núcleo tem ali uma explicação, um texto que conta o que é. Nós estamos fazendo o catálogo que vai sair aqui de Pernambuco, vai ser impresso pela CEP, mas nós temos o catálogo em PDF da outra edição dos outros lugares. Então, se vocês quiserem o catálogo em PDF, é só pedir para a assessoria de imprensa que eles mandam para vocês, tá bem? E aí aqui, gente, olha, vem aqui mais perto. Então, naquele texto, Ariano fala sobre as obras dos artistas. Naquele texto, ele descreve a obra de cada um deles. E aqui eu acho incrível que ele fala que esse trabalho do Aloysio Braga é uma joalheria. E olha o detalhe, que coisa absolutamente extraordinária que ele vai fazendo esses pontinhos, né? Acho um trabalho assim, de uma qualidade excepcional. E aí agora a gente vai entrar na segunda fase do movimento armorial. Não é incrível, gente? Então, para mim, foi uma absoluta surpresa descobrir que Ariano, além de ser um autor, dramaturgo, tudo que eu conhecia, que ele também era um grande artista plástico, né? E o primeiro trabalho que ele faz, ele muitas vezes ilustra as obras dele, mas aí ele faz esse conjunto extraordinário que se chama 10 sonetos com mote alheio, e que é uma autobiografia poética, em que ele vai contar a história da vida dele, a morte do pai, como ele fica com a família, a infância dele, a mãe que cuida de todos. Então ele vai contando uma história da vida dele, e ele chama 10 sonetos com mote alheio, porque ele parte de um poema de algum autor.
Fernando Pessoa, aqui do Maximiliano Campos, aqui do Renato Carneiro Campos. Cada um desses textos, ele parte de um poema. Aqui a gente mostra como eram os manuscritos de Ariano quando ele escrevia. E é muito curioso que vocês veem que esse trabalho de desenho e de pintura está presente o tempo inteiro. Então, ele usava um método engraçadíssimo, porque ele fazia xerox, né? E aí ele escrevia, e quando ele não ficava muito satisfeito, ele cortava um pedaço inteiro, escrevia de novo, fazia o xerox e colava, né? Era um método antigo que tinha, que chamava fotocomposição, que fazia assim, né? Então ele fazia porque ele demorava muito tempo escrevendo os livros, né? Aqui a gente tem uma referência ao alfabeto sertanejo. E eu acho assim, o alfabeto sertanejo que Ariano cria, uma coisa muito espetacular, porque ele parte dos ferros de marcar gado, que são uma marca de posse, e ele transforma isso numa marca de autoria. E como o mundo dele não é o gado, mas são as letras, então ele faz um alfabeto sertanejo, né? Então ele vai e faz essa transformação de uma marca de posse para uma marca de autoria, né? Aqui a gente tem o trabalho do Romero de Andrade Lima e aqui os trabalhos do próprio Dantas, que está aqui, né? Um autorretrato dele, e que vai desenvolver um trabalho bastante grande que nós vamos ver na sequência no alfabeto armorial. Mas, por enquanto, eu vou seguir por aqui. Olha. Esse aqui é o segundo conjunto de luminogravuras que Ariano faz. Agora, eu queria que vocês observassem que a data que está ali, 1985, é a data da criação. Foi quando ele pensou nesse projeto. E como que ele fazia? Essa parte aqui de trás, assim como aquela que é toda preto e branco, ele fazia e depois ele mandou reproduzir em offset. Só que aí, na sequência, ele pintava uma a uma. Então, ela é um processo semi-artesanal, porque, na verdade, o fundo é sempre o mesmo, mas se vocês pegarem 3 conjuntos das 10, vocês vão ver que elas não são completamente diferentes, mas são ligeiramente diferentes, porque ele ia variando um pouco. E nesse conjunto ele fez todo inspirado na pedra do Ingá, que hoje eu perguntei, estava com o pessoal do Educativo, perguntei, vocês conhecem a pedra do Ingá? Só tinha 2 que conheciam. Eu acho um absurdo. Eles estão aqui, não vão lá ver a pedra do Ingá, uma coisa extraordinária. Então, Ariano se dedicou a estudar muito a pedra do Ingá, e ele trabalha a partir de vários símbolos que estão lá. Tá? E eu queria chamar muito a atenção aqui, especialmente para esse trabalho, que se chama A Tigre Negra, que é uma exaltação à beleza da mulher negra, que ele faz já nos anos 80. Então, todas essas pautas que estão hoje em dia na moda, né, e que são urgentes e necessárias, Ariano já tinha pensado nisso muito tempo atrás, né? E aqui a gente tem uma coisa absolutamente extraordinária, que é o seguinte: existiu aqui no Recife um hotel chamado Hotel Intercontinental Palace. Esse hotel ele foi feito pela Janete Costa, junto com o Borsoi, que era arquiteto, marido dela. E ela resolveu que o hotel só ia ter artistas brasileiros. Então, ela só colocou artistas brasileiros maravilhosos, e ela tinha visto as iluminogravuras de Ariano, então ela encomendou 3 pinturas a Ariano,
que fez essas 3 pinturas assim, absolutamente extraordinárias. E essas pinturas, o hotel foi vendido, fechado e vendido, no final de 2020. E aí eu descobri, o colecionador, que é o Instituto REC Cultural, que ele tinha comprado as obras e mandado para o restauro. Mas eu não deixei ele nem levar, nem botar a mão. Eu já tirei ali do restauro, né? E já foi para a exposição e está até hoje, entendeu? Então, ele só vê a obra na exposição, até agora. E aqui a gente tem um conjunto da Zélia. O Ariano, ele tinha uma coisa linda, absolutamente linda, que ele falava da Zélia. Ele dizia que ele era um homem do sertão, e que Zélia tinha trazido para ele o frescor da Zona da Mata. Eu acho a coisa mais linda, mais poética, né? Ele dizer que Zélia trouxe o frescor da Zona da Mata. E o trabalho da Zélia é esse trabalho muito lírico, né? Muito delicado, muito doce, como ela mesma, né? E vamos, então, seguindo aqui. Eu dizia que o sertão, para ele, representava o grandioso. E a Zona da Mata, na figura de mamãe, o gracioso. Ah, que lindo isso! Isso eu não sabia. Na cada exposição a gente aprende mais um pouquinho. Muito bom. O que eu acho mais interessante na ideia das Ilumiaras é porque ela é um conceito que o Ariano pensa que existem a partir, na verdade, tudo sai da Pedra do Ingá. Então ele pensa que a Pedra do Ingá devia ser um lugar de celebração, né? Um lugar onde todas as pessoas se encontravam, um lugar de fazer coisas, de fazer arte, de celebrar, de fazer música. Então ele começa a desenvolver a ideia das Ilumiaras. Então ele vai chamar de Ilumiara a fazenda onde ele foi criado, a Fazenda Cauã, a casa dele, que é a Coroada, que é onde ele viveu e juntou todas essas obras extraordinárias e fez as obras dele. Ele vai chamar de Ilumiara a Pedra do Ingá, a Oficina Brenan, ele dizia que era a Ilumiara Brenan, que realmente é o próprio. E aqui é uma incumbência que ele deu para Dantas. Dantas é que está fazendo isso aqui na fazenda. Conta um pouquinho. Uma releitura literária da Pedra do Ingá. Ele escolheu elementos da Pedra do Ingá e aqui a gente está reproduzindo. Esse aqui seria o candelabro da verdade. Esse daqui o candelabro do bem e o candelabro da beleza. E na literatura, no romance do Platero, que é o livro dele, 2 personagens estão recriando uma releitura da Pedra do Ingá. Coube a você fazer isso. Lá no romance eu sou Manuel Saavedra Jaúna. Legal. Bom, e aí, nessa parte final, eu quis criar um grupo falando sobre o armorial hoje e sempre. Então, a gente tem aqui trabalhos do próprio Dantas, que continua trabalhando, do Romero, e aqui a gente tem a aula, só para vocês darem uma olhadinha na exposição. A gente tem a aula espetáculo, né? A gente conseguiu montar o cantinho com um trecho de uma aula espetáculo, um filme que não sei se vocês sabem, mas o Alto da Compadecida é o filme mais visto do streaming nacional. E aqui o Lunário Perpétuo, né, do Madureira. E aí, vamos seguindo. E aqui a gente tem o Grial. Então, os figurinos do Grial foram majoritariamente criados
pelo Dantas. Foi. Né? O balé grial, que foi criado por papai, né? E eu fiz a parceria tanto na parte de cenários como na parte de figurino. E quem fazia os espetáculos é a Maria Paula Costa Rego, que se apresenta ali, está aqui, que foi parceira de Ariane e continua, o Grial continua se apresentando até hoje, e aí eu fiz uma surpresa para Maria Paula, colocando o Grial 25 anos, que esse ano fez 25 anos, né, o Grial. A gente vai voltar para lá, que eu quero contar uma coisa para vocês, antes de vocês irem embora. Então, como eu contei para vocês, a gente, deixa eu esperar todo mundo chegar, a gente se inspirou para fazer aquela subida no céu, que foi esse é o Guilherme Snar, o Guilherme é o cenógrafo da exposição, ele que escolheu as cores, que fez todo o desenho do espaço, e quando a gente resolveu fazer, a gente ficou pensando onde que a gente ia colocar a cidade Cordel. Aí eu falei para ele, puxa, a gente podia colocar de pé ali naquele pedaço que é tão interessante. Será que dá para fazer um cordel vertical? Aí Guilherme falou, a gente podia fazer a chegada de Ariano no céu. E foi o que a gente fez. Então eu queria terminar fazendo uma homenagem ao cordel, que é o que Ariano dizia, que a coisa mais importante de todas era o cordel, porque o cordel juntava as artes plásticas com as xilogravuras, juntava o texto, né, a literatura, que é o romance, né? E aí ele tinha também a música, porque os cantadores iam cantar, e a dança que vinha junto. Então, ele considerava que o cordel era a arte mais importante. Então, eu vou terminar lendo para vocês um trechinho aqui, vou pedir para vocês chegarem também. E o trechinho diz assim, é do J. Borges. Pois Ariano merece um lugar sofisticado, cheio de rosas e flores, um lindo lago do lado, que passarinhos cantando e o vento soprando o prado. Na terra fez tanta coisa e ensinou a tanta gente, fez humor, contou piadas, alegrando o ambiente, ficou famoso, merecido, hoje tão longe da gente. Foi ele um grande amigo que na vida se dedicou a escrever e ensinar tudo o que ele estudou, hoje tão longe da gente, só a saudade ficou. Ficamos aqui na terra sem a ninguém causar dano, desejando viver muito, sem fracasso e sem engano, até ver chegar o dia de encontrarmos Ariano. Ai, gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Espero que vocês tenham gostado. A gente faz essa exposição com o coração. E espero que vocês que estão aqui na origem de tudo realmente gostem, porque vocês são mais... Nós somos os forasteiros, né? Que vieram trazendo o armorial. Muito obrigada. Bem.